Boa tarde a todos e todas as colegas. Então vamos dando início a mais uma Assembleia Geral. Hoje, para que nós possamos debater o indicativo de paralisação para o dia 14 de setembro e também um indicativo de imediata entrada em estado de greve, como parte da luta contra os ataques de Temer e da cúpula do Judiciário também, né, contra o serviço público em geral e, em particular, a nossa categoria também, que tem algumas medidas que apontam para um desmonte do Poder Judiciário, como o rezoneamento na Justiça Eleitoral, né, Gilmar Mendes buscando extinguir diversas zonas aqui no nosso estado, inclusive com ameaça de corte da folha de pessoal, caso o TRE não se curve à sua vontade, o TRE aqui do estado. A Justiça do Trabalho, ainda no âmbito do desmonte do Judiciário, né, segue, né, com uma ameaça permanente de extinção, sobretudo depois da reforma trabalhista já aprovada no Congresso. E existem também os ataques que são dirigidos ao conjunto do funcionalismo público federal, né, o governo que já havia aprovado a emenda 95, que congela os gastos públicos por 20 anos, e também a terceirização ampla e restrita, que de certa forma está linkada com o congelamento dos gastos, agora volta seus canhões, em especial para os servidores públicos, com a reforma da Previdência, que ainda é uma ameaça para nós, inclusive nessa última semana, através do Fórum em Defesa da Previdência, que é o espaço que nós compomos, né, junto com outras entidades, realizamos um debate com a professora Denise Gentil a respeito da reforma da Previdência, da farsa do déficit. Já existe, né, no horizonte breve, próximo, né, o anúncio de que o governo deve publicar uma medida provisória elevando a alíquota previdenciária de 11% para 14% nas próximas semanas. E uma outra MP, uma medida provisória também nas próximas semanas, ambas devem aguardar o retorno do Temer na China, que é uma MP que congela os reajustes que estão sendo implementados, reajustes com os quais o governo concordou, inclusive, há algum tempo atrás, isso no âmbito do Poder Executivo ainda, mas impõe que a gente se mobilize, seja para barrar a medida dirigida aos servidores executivos, seja para impedir que ela se alastre também aos demais poderes, inclusive ao Poder Judiciário. Né, já tem um PDV aberto para os trabalhadores do Executivo e, para além desses ataques todos no âmbito político, legislativo, né, ou do Poder Executivo, nós temos um problema grave também, que esse mais focalizado no terreno jurídico, mas dentro do mesmo contexto, que é a decisão judicial ainda não transitada em julgado, mas, né, que já apontando aí para a cessação do pagamento dos quintos e, inclusive, né, possível devolução de valores, uma medida que também, a exemplo do rezoneamento, é protagonizada pelo Gilmar Mendes, e que nós estamos dando combate na esfera judicial, mas não podemos esquecer também que a nossa mobilização também visa evitar que os nossos colegas tenham esse confisco de remuneração com a questão dos quintos. Em breves, não sei se não esqueci algum ataque, são tantos que a gente vai mencionando, por vezes um ou outro a gente esquece na intervenção. Dos 13% e 23% também uma possível, né, existe uma tentativa também, né, que coincidência, né, protagonizada pelo Gilmar Mendes, essa iniciativa, de uma súmula vinculante que teria o entendimento de que não existe direito aos 13% e 23%, que ainda estão sendo debatidos na esfera jurídica também, né, o Fagner lembrou aqui no plenário. Bom, nessa conjuntura, o FONASEF, que é o Fórum Nacional das Entidades Representativas dos Servidores Federais, indicou uma paralisação nacional do funcionalismo federal para o dia 14 de setembro, e há um esforço de buscar também dialogar com outras categorias do serviço público estadual, municipal, que também são alvo de ataques, seja pelo governo Sartori, seja pelo governo Marquesan, e também categorias como metalúrgicos, bancários, que estão em processo de mobilização, tentar fazer algo o mais amplo possível. Ainda não há uma atividade
apontada para o dia 14, mas a ideia é que a gente possa se esforçar e construir algo em comum também para essa data, sem prejuízo das atividades que a gente possa deliberar aqui na Assembleia no âmbito da nossa categoria. Bom, acho que é esse o relato, e nós então vamos abrir já para as intervenções, também para situar, né, essa Assembleia ela foi precedida de assembleias de base em todo o Estado, e absolutamente todas apontaram, né, a aprovação da paralisação em setembro como parte do calendário de mobilização, e nós também submetemos às mesmas assembleias o indicativo de entrada imediata em estado de greve, também aprovado em todas as assembleias de base. Então é isso, pessoal. Então, podemos fazer como de praxe e abrirmos para 10 intervenções de 3 minutos? Todos de acordo, então, são 10 intervenções de 3 minutos, já está aberto para inscrições, e ao final, né, nós vamos aos encaminhamentos. Rafael, a Ale vai pegar as inscrições, controlar o tempo aqui. Rafael, primeiro inscrito. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Oi, pessoal, boa tarde. No início do ano, a revista Exame publicou uma matéria, né, na capa, colocando o Mick Jagger, dizendo que nós teríamos algo em comum com ele, que nós teríamos que trabalhar velhice adentro. Né? E eu até avisei numa assembleia, olha, o Mick Jagger dá azar. Né? O governo acho que escolheu o garoto propaganda errado. E realmente, tem dado azar para o governo, porque em maio, quando o governo estava quase conseguindo comprar os votos dos deputados para aprovar a reforma da Previdência, apareceu aquele áudio do Joesley, e depois disso o governo ficou envolvido com as denúncias e não conseguiu mais aprovar a reforma da Previdência. Hoje, a maioria dos deputados já avalia que dificilmente o governo vai conseguir aprovar a PEC da reforma da Previdência esse ano, e o ano que vem mais difícil ainda por conta das eleições. Só que não é o momento de baixar a guarda, né? Primeiro, porque o governo vai tentar continuar tentando aprovar essa PEC, e segundo, porque já pensa num plano B, que é a elevação da alíquota previdenciária de 11% para 14%. Essa é uma das medidas provisórias que provavelmente na semana que vem o Temer vai enviar ao Congresso Nacional. A primeira, congelando o reajuste dos servidores executivos, e essa, né, elevando a alíquota de todos os servidores públicos federais, de todos os poderes, de 11% para 14%. E o nosso reajuste, que nós conquistamos com muita luta em 2015, campanha salarial que continuou em 2016, ela nos levou a um reajuste de mais ou menos 10% ao ano, só que como a projeção da inflação tem diminuído, né, deu 3% de junho a junho agora, o IPCA, então a gente está tendo um ganho real de salário, a gente está recuperando parte das perdas que a gente teve nos últimos anos. Então o governo está de olho nisso, e se a gente bobear, o governo vai querer congelar esse nosso reajuste do judiciário também. Então impõe que a gente faça luta, não só para continuar lutando, para não perder mais direitos, mas acho que está na hora da gente ter também uma pauta mais positiva. A gente não pode esperar até janeiro de 2019 para começar a pensar numa luta salarial. A gente tem que pensar desde agora, aproveitar essa mobilização de servidores públicos federais para barrar a reforma da Previdência, e também começar a lutar por database, que eu acho que é a maior injustiça que existe com os servidores públicos federais. Né, é um direito que os trabalhadores da iniciativa privada têm, um reajuste anual dos seus salários, e nós não temos. E é a causa de muitos dos nossos problemas. Só que não dá para esperar até janeiro de 2019 para começar a pensar nisso. Então a gente tem que pensar desde já, né, continuar a nossa luta, fazer dia 14 uma paralisação grande, junto com os servidores públicos federais e outras categorias que também estão num processo mais avançado de mobilização, e também já ir pensando em aproveitar esse movimento para a gente lutar por database, desde já, ou uma outra solução para os nossos problemas salariais. Obrigado. Obrigado, Rafael. Antes de chamar, na verdade, nós estamos também com a presença aqui do companheiro Érico Corrêa, da direção da CSP com Lutas, tem construído conosco uma série de atividades de mobilização em meio à luta permanente aí das diversas categorias de trabalhadores.
chamar o Érico aqui para fazer uma saudação antes da gente prosseguir com as intervenções. Então, muito boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Eu estou chegando de Caxias agora, fui fazer uma reunião lá para tentar organizar o dia 14, com uma oposição de metalúrgicos. Tinha 45 pessoas na reunião, estava contando ali agora. Tinham 9 desempregados na reunião que há poucos meses atrás estavam numa chapa de oposição lá, tinham um emprego. Então, a gente vê que a situação do país ela piora de forma extremamente rápida. E, na verdade, eu iniciaria essa minha saudação aqui a vocês dizendo que, saudando aqueles que ainda têm disposição de, num sábado tão lindo desse de sol, estarem reunidos discutindo as questões nossas, né, da classe. Mas, na verdade, a conjuntura está tão difícil, a coisa está tão séria, realmente tão séria, que é uma obrigação das pessoas, é uma obrigação em nome da sobrevivência, em nome dos nossos empregos, em nome, enfim, da nossa vida, e nós precisamos dizer para os nossos colegas que aqueles que não estão participando das mobilizações, aqueles que não estão lutando, eles estão posicionados, eles não são neutros na luta. Eles estão posicionados. E eles estão do lado dos patrões, eles estão do lado dos governos. Porque a omissão nessa hora, a gente ouve muito falar, os colegas estão muito acomodados, né? O termo não é esse, o termo é, lá sei eu, anestesiado, a gente em sociologia chama de anomia, né? É um estado de anomia, é o que as pessoas estão vivendo. E nós precisamos, e aqueles que têm a consciência, que sabem da dificuldade da conjuntura, por isso eu vim aqui, fiz questão de vir aqui, para trazer uma palavra de que nós precisamos construir a unidade dos trabalhadores. Nós temos que superar divergências. Eu estava contando para o Marcelo agora, que eu viajei a semana passada com o Bruno Lima Rocha. Eu vim de Santa Maria com ele e ele vinha na estrada falando do Marcelo. E aí eu estava dizendo, Marcelo é da CUT, eu sou da CSP com Lutas, o Bruno é anarquista. E nós temos os três correndo estrada e correndo chão para tentar convencer os trabalhadores que precisamos lutar. Na hora que nós temos que nos unir, as diferenças ficam do lado de fora, depois a gente briga de novo na eleição, depois a gente briga onde tiver que brigar, mas na hora de brigar contra o inimigo maior, é a hora da unidade, e eu venho aqui em nome da CSP com Lutas dizer que nós estamos juntos em todas as lutas. Vocês têm acompanhado a nossa situação aí no Estado. Sartório pagou R$350 esse mês. As pessoas estão ligando para o sindicato falando em se matar. As pessoas estão ligando dizendo que querem se suicidar. E nós precisamos definitivamente nos unir e virar esse jogo. Então, uma boa luta, dia 14 estaremos juntos, vamos fazer a maior força possível e nós, mais uma vez, de nossa parte, vamos tentar parar o trem e vamos fazer toda a força para ser um grande dia e retomar, quem sabe, a greve geral que está fazendo falta para derrotar o Temer, o Sartori, o Marquesan e todos os outros. Uma boa luta a todos nós. Obrigado, companheiro Érico. Seguimos aí tentando construir nos espaços unitários com as outras categorias as atividades em comum. Depois do Zé. Bom, boa tarde, companheiros, companheiras. A necessidade de a gente ter um balanço da situação, uma leitura da situação, ela é uma condição para saber como nós vamos agir nessa situação. Há um ano atrás, alguns faziam a leitura de que derrubar a Dilma ia melhorar a condição do país. Um ano depois, nós estamos pagando o preço do golpe que foi dado não contra o governo, mas um golpe que foi dado contra a classe. Por isso os 14 milhões de desempregados, por isso a reforma trabalhista, por isso a reforma da Previdência. Então nós não temos o direito de cometer esse erro mais uma vez. E no meu local de trabalho, e no giro que eu tenho dado, falar em campanha salarial nessa situação me desculpa, mas é um delírio. Não corresponde à realidade, ao sentimento da categoria, que está percebendo que pode perder até o emprego, né, pessoal? Pode perder até o emprego. A contar pelo conteúdo da reforma trabalhista, da terceirização, da atividade fim, do trabalho intermitente, do negociado sobre o legislado,
qualquer trabalhador está percebendo que está tudo em questão. Então nós temos que acertar o parafuso aqui para saber como nós vamos entrar nessa situação que é difícil para toda a classe trabalhadora. Esse sentimento de desespero é real, nisso o Érico está coberto de razão, é real. E a saída também é a unidade da classe para poder enfrentar os golpistas. E eu olho com muita animação o rastro de esperança que se espalhou pelo Nordeste. O rastro de esperança. Onde o Lula apresenta 40% de intenção de voto. E se juntar todos os outros, do Bolsonaro até o último lá da fila dos golpistas, não dá metade que o Lula tem. Então os trabalhadores estão buscando uma saída política para a crise, que na minha opinião integra uma constituinte necessária para poder fazer as reformas que o próprio Lula e a Dilma não fizeram. E para poder revogar aquilo que os golpistas fizeram. Então, companheiros, eu sou de acordo que nós precisamos construir a mais ampla unidade para construir as condições de uma nova greve geral. Nessa semana, a CUT Nacional realizou seu primeiro congresso extraordinário, sua 15ª plenária nacional. E tirou uma iniciativa, um projeto de iniciativa de lei popular, para recolher 1,5 milhão de assinaturas, pela revogação da reforma trabalhista e revogação da lei das terceirizações. Ou seja, tirou um instrumento para voltar para a base das categorias, para explicar para aqueles que não entenderam o tamanho do problema que é a reforma trabalhista, e começar por baixo a de novo construir as condições para uma nova greve geral. Eu não acredito que... Eu quero encerrar dizendo isso. Esse clima de calmaria, aparente calmaria, de anomia, segundo o Érico fala, na minha opinião, é a bonança é a calmaria da tempestade que se aproxima. A gente está vivendo uma situação de altos e baixos da luta de classes. E nós temos que estar preparados para o choque que nós temos que construir para sair desse choque nas melhores condições possíveis. Zé, depois Fagner. Zé. Boa tarde, gente. Aliás, está todo mundo aqui, na verdade, agora que eu vi. Não dá para olhar para aquele lado do plenário vazio. Não, assim, ó, a questão que eu acho que é importante, a gente... Eu fiz até uma fala na outra Assembleia. Primeiro, eu também concordo com a importância da unidade. Agora, isso também não tira, e não deve tirar em nenhum momento, né, a responsabilidade de cada setor, de cada posição que a gente adotou, né, ao invés de nós buscarmos, como alguns defendiam, pressionar um governo para buscar as melhorias, e um outro setor defendeu a derrubada desse governo, e aí está o retrocesso e esse caos que a gente está vivendo. Mas é necessário, frente a essa gravidade, a gente buscar reunir forças, porque efetivamente, concordo com a questão que o Érico falou, e que para mim se contrapõe um pouco à questão que o Scherer colocou. Né? Porque nós estamos com os colegas à beira de se suicidarem pela realidade que estão passando. Se tirarem os quintos dos servidores do judiciário em todo o país, eu falei já isso, né, falando aqui na Assembleia, não tratando isso tão no público mais geral, mas na verdade, apesar de ser filmada, né, mas na verdade, acho assim, ó, que eu não me surpreenderei que a gente não vivencie situações como essas, de suicídio de colega por conta dessa situação. Porque é uma série de questões e que eclode ainda com uma perda salarial. Isso é muito grave e demanda de nós e da entidade sindical e das entidades sindicais, a FENAJUF, tudo, uma preocupação de fato. E aí eu quero voltar ao que eu falei na outra Assembleia, que eu vou repetir um pouco, mas para mim ainda é necessário a gente debater. Eu tive outro dia, acompanhei num grupo nacional, que o pessoal dos colegas nossos, acho que era de Carazinho, pelo menos disseram que eram de Carazinho, até pessoal onde a diretoria tem apoio e tal, né, pelo menos teve na eleição passada. Mas os colegas lá falando que não querem saber de fora Temer, nem de desmonte, não querem isso como bandeira, na verdade. E aí é a incompreensão, porque as pessoas não estão compreendendo o processo, que acham, não, tiram meus quintos aqui. Vão acabar com o cartório eleitoral ali. Podem acabar até com o seu trabalho, mas não acham que isso está vinculado. Parece que são coisas estanques, isoladas, que não tem a ver com o golpe que ocorreu no passado, que botou no poder um projeto de Estado mínimo e que está desmantelando as políticas públicas com
arrasando o serviço público. E aí passa por essa série de medidas. Aprovou no final do ano o congelamento dos investimentos públicos. Nós, na Federal, eu tenho repetido, já estamos perto agora de 200 vagas livres de aposentadoria que não podem ser providas. Né? Cada colega que sai, nós estamos lá, só sai um colega e nós dividimos o trabalho e continua o mesmo número de servidores. Aliás, perdemos um, né? Na verdade, dividimos o trabalho com os que ficaram. Né? Tem a questão da aprovação da terceirização limitada, a ameaça de extinção dos cartórios, extinção já em alguns locais. Só para concluir, a questão dos quintos, a questão a reforma trabalhista e a ameaça de extinção ou redução da justiça do trabalho. Então, uma série de medidas encadeadas que estão na essência do golpe que aconteceu no passado. Foi colocado no poder um projeto de Estado mínimo, não foi só trocar a Dilma pelo Temer. E aí alguns, não, mas vocês que votaram na Dilma, votaram... Não, foi uma troca de poder, foi uma troca, como o Kaline falou, um golpe contra a classe que está retirando direitos dos trabalhadores e destruindo o serviço público que pode sim colocar sob risco o emprego da gente, o emprego dos servidores públicos. Não estou falando do trabalhador da iniciativa privada que já deve estar ferrado, porque lá é primeiro que bate. E aí, só para concluir, acho que é importante entender o encadeamento, isso só para proposta, para não ter que falar depois, tá? Proposta de encaminhamento, além da paralisação, que está sendo chamada aí pela CUT, por várias centrais, no dia 14, através da FENAJUF, o Cristiano, a Mara são diretores, a Mara já propôs isso lá, que no dia 14, dia da paralisação, também se faça um ato em Brasília, organizado pela FENAJUF, que o Centrajuf participe, mandando colegas para lá, em frente ao TSE, focando na questão do desmonte e do ataque do TSE à extinção dos cartórios, que também tem lá até desdobramento nos quintos, porque o Gilmar Mendes está na crista da onda de acabar com os quintos do pessoal também. E aqui no Estado, a participação em algum ato realmente unificado de todas as entidades, ou então atividades nos prédios que a gente tem aqui durante o dia. Já passou o tempo. Não, é só para não ter que falar. 5 minutos. É só para proposta para não ter que apresentar depois, tá? E um ato na Justiça Federal, se for o caso, um ato unificado aqui no Estado, por conta do acampamento da Pilha que tem ali em frente, tá? Obrigado. Bom, pessoal, já começa dizendo, né, que pela fala do pessoal aqui que me antecedeu, quais são de fato as prioridades que estão colocadas para o momento para quem está dirigindo o sindicato que ainda na oposição, né? A gente aqui vivendo graves ataques, a reforma da Previdência, a contribuição previdenciária, a ameaça de congelamento, o pessoal aqui falando eleição para 2018, sabe? Fazendo propaganda, fazendo campanha para o seu candidato. Então, assim, só um pouquinho. Vamos respeitar a fala do colega, por favor. Respeitar a fala. Respeitar a fala. Vou interromper aqui, não vou contar o tempo. Vamos respeitar a fala do colega, por favor. Pode seguir. Golpe contra a classe trabalhadora foi dado quando se juntou essa quadrilha toda, lá desde 2003, para fazer o que está sendo feito agora. Escolheu a quadrilha que está terminando de fazer o golpe agora contra a classe trabalhadora. Esse está colocado. Então, assim, pessoal, vou dizer para vocês o seguinte. Vem aqui fazer uma crítica aos colegas que estão propondo aproveitar essa mobilização agora que é necessária para impedir os graves ataques que esse governo está fazendo contra a classe trabalhadora e contra o Serviço Público Federal, para aproveitar essa mobilização para fazer o quê? Um contra-ataque, fazer um contraponto. Em vez de simplesmente aceitar calado os ataques, os cortes, aumento de contribuição previdenciária, reforma da Previdência, congelamento de reajuste, vamos para cima desse governo, pomba. Vamos para cima desse governo. A Polícia Federal está colocando, vão para a rua dar pau na polícia que estiver atacando os trabalhadores também. Chegou de ficar esperando quanto mais tempo esse governo vai fazer os ataques. A mim parece que não existe imobilismo da classe, não existe imobilismo das categorias. Existe imobilismo, sim, de grandes grupos sindicais, de centrais sindicais que não estão fazendo a luta. Então, uma política de quanto pior, melhor. Quanto mais esse governo ferrar a classe trabalhadora hoje, mais o governo próximo que vai entrar vai poder dizer, eles fizeram e nós não. Sendo que o projeto é exatamente o mesmo. Se não fosse isso, esse que está aí agora no poder não era o vice do anterior. Então, vamos parar com essa brincadeira aqui na frente. Vamos parar com essa brincadeira aqui na frente. Parar com essa brincadeira aqui na frente. Assim, o pessoal fala que campanha salarial é um absurdo. Pois é, não é o pessoal do CISEJUF, do Sind 15, do Sindjus DF também, reunidos separadamente,
sem estar com o conjunto da comissão interdisciplinar, que está formado por, inclusive, representantes aqui do Sintrajuf para discutir campanha salarial, estão apresentando propostas para o STF. Estão apresentando propostas para o STF com 6 padrões abaixo dos que existem hoje. Muito parecido com a mesma proposta que o governo federal está apresentando hoje, de colocar em R$5 mil o inicial dos analistas, dos servidores de nível superior, e R$2 mil para os servidores de nível médio. Parece que está sendo discutida alguma coisa lá em Brasília, entre FENAJUF, entre Sindic15, entre CISEJUF, por um acaso o setor cultista. E isso não está sendo mostrado para a categoria. Está vindo proposta pelega aí na frente, no momento que o nosso reajuste está sendo colocado em xeque. A luta que nós fizemos em 2015 pode estar indo pelo ralo. Em vez de estar construindo a luta agora para não só defender os nossos direitos que nós já temos, mas para garantir ampliação dos nossos direitos. Tem que aproveitar, sim, essa mobilização dos servidores públicos federais como um todo para fazer valer a database. A gente não aceita congelamento salarial. A gente quer recomposição salarial da inflação todos os anos. Chegou a hora de fazer essa bandeira ir para frente, de fato. Concluindo, então eu coloco para vocês, chegou a hora do pessoal parar de fazer balela aqui na frente, parar de ficar fazendo acusação barata e, de fato, ir para a luta. Porque assim, a gente não vai aceitar o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, vamos ultrapassar e passar por cima da CUT pelega e toda essa central necrogovernistas. É isso que são. Vamos garantir a fala, colegas, por favor. Orildo. Bom, pessoal, a conjuntura, os ataques foram mencionados no início da Assembleia, e não é diferente, ou não é muito diferente no Estado com o governo Sartori, nem no município com o governo Marquesan. É um período de crise e o andar de cima vem com todas as forças para cima dos trabalhadores em todas as esferas. Eu quero retomar a saudação do Érico, que é de um campo político que está à esquerda do campo cultista e com quem nós temos uma relação que a gente tem buscado construir as atividades e fez um chamado aqui à unidade no sentido de deixarmos as diferenças de lado, porque é isso. Tem gente que está ao nível de desespero com os ataques que está pensando em suicídio. E eu quero ver qual é o impacto na nossa categoria quando tiver servidor com 2 mil, 3 mil a menos por conta da decisão do Gilmar Mendes. Não pensem que vai ser muito diferente do relato do companheiro aqui. Então, acho que é bom a gente... Porque, por mais que a gente fale, parece que tem companheiros que ignoram isso. Ou preferem fingir que ignoram para priorizar outras falas. Porque o chamado à unidade, eu vou me antecipar. Eu acho que as 10 falas vão falar aqui. Unidade, blá, 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 o escassaché é unidade. Não dá para a gente falar em unidade, sabendo do desafio que nós temos, sabendo do impacto disso tudo na classe trabalhadora, e sim, que até o emprego, até o cargo, e são 200 quase a menos no TRF, são quase 200 a menos na Justiça do Trabalho, por hora, sem contar aqueles que já têm a aposentadoria na sua iminência e que naturalmente vão abrir novas vagas. E nós vemos aqui, porque o balanço do... Se for para fazer balanço, companheiros, eu posso ficar aqui 5 horas fazendo balanço de greve que tem gente que boicotou claramente, descumprindo deliberação de categoria. Se for para fazer balanço, vamos começar por aí. Esse é o primeiro ponto, porque falar de unidade, porque o balanço querer apresentar focando nas divergências, é conversa fiada. 1 minuto, colega. Estão preocupados com combater os ataques ou estão preocupados que a gente abra o debate aqui? Porque nós podemos abrir com uma máxima tranquilidade. Ou estão preocupados, porque eu estou tranquilo, um sopro de esperança, porque no Nordeste a caravana do Lula. Meu Deus do céu! O Lula! Todo respeito a quem acha que o Lula é uma saída para 2018, como eu falei, o meu objetivo nosso, falo aqui em nome da direção, não é debater em quem cada um vai votar em 2018. Eu acho que a saída não está no Renan Calheiros, em subir no palanque com o Renan, que não está em defender o Henrique Meirelles, que é o autor das medidas que a gente está combatendo, que é o que o Lula tem feito. Eu acho que não. Mas eu prefiro deixar esse debate para depois.
Até porque, se a gente está concordando que tem gente que está querendo se matar por conta dos ataques, vai conversar com os colegas, porque a saída é em 2018. Que direito nós vamos ter em 2018? Quantos cargos a menos nós vamos ter em 2018? Nós vamos ter justiça do trabalho em 2018? Então, eu quero chamar a responsabilidade desses setores. Porque se for para fazer balanço, nós podemos abrir o dia inteiro aqui de debate e botar o dedo na cara de um por um que boicotou luta quando era para estar na rua. Mas nós estamos abrindo mão disso, porque nós queremos construir um dia 14 com toda a categoria na rua. Tem muito mais em jogo do que os interesses particulares e nefastos de um ou outro grupo aqui. Vamos construir o dia 14 e vamos falar de luta. Tempo. Gladys, depois Orildo. Bom, gente, né? Todo mundo me conhece, eu estou aqui do grupo, eu faço parte daquele grupo, não são os tops do sindicato, né? Que eu me considero assim a grande massa. Aquele povo que a gente viu lá para derrubar o veto, né? Era que tinha que estar aqui. Eu sempre me pergunto, cadê nossos colegas? Que acaba sempre sendo os mesmos. Eu sou daquela linha que não me interessa se estão chamando o ato para a Esquina Democrática ou se vão chamar o ato para o Largo do Zumbi. Eu acho que o momento é mesmo de unidade. Eu estou aqui desde o início, desde que eu entrei no tribunal e escuto database. Até hoje, nunca ninguém, nenhuma direção anterior, tomou a frente da database. Eu quero database. E é por isso que eu estou aqui. Não me interessa se é com partido. Eu fiz 100 dias de greve naquela vez, junto com aquele monte de colega, aquele mar de colega em Brasília. Eu não vi uma plaquinha fora Dilma. Eu nunca fui para a rua gritar fora fulano. Claro, eu até posso ir gritar fora Temer, mas aqui no meu sindicato, nesse microfone, a minha defesa é que seja para falar do interesse dos servidores. Que esse microfone não seja usado politicamente. Porque eu acho que, no momento que tu começa a usar o microfone de uma classe em função política, tu acaba tirando a grande maioria das pessoas que realmente estão afim, porque querem database, porque querem um oculista no tribunal, porque querem aumento do vale alimentação, porque querem subsídio da Unimed. É o que a gente quer. É direito nosso, a gente não quer ouvir aqui, não, vamos com fulano, vamos com ciclano. A maioria dos servidores medianos, que é o que eu me considero, que é aquele povo do derruba o veto, é aquele povo que estava em Brasília, em nenhum momento ninguém, as plaquinhas atrás da Globo News, nenhum momento era fora Dilma. Era todos juntos na mesma unidade por melhoria de salário. Todos juntos querendo uma database, era todo junto contra a PEC. Então, enquanto tiver usando esse microfone, metade dizendo, vamos fazer isso, vamos com partido tal, vamos com CUT, vamos com lutas, mais a gente vai afastar o pessoal das assembleias. Menos gente a gente vai ter, porque não interessa saber se fulano está com um ou está com outro. O que a gente quer é melhorar a nossa qualidade de serviço, nosso salário, para a gente não ter que estar ouvindo, como nem a semana passada, colegas se suicidando. Né? Eu já estou arrumando coisas alternativas para fazer. Por quê? Porque não tem essa unidade. Enquanto os top, eu digo é os top, porque quem vai votar, os top tem que pensar nisso. Porque não é o pessoal que está aqui que vai votar. O que vai votar é o pessoal que não está. Aqueles que não querem saber de política. Então, é nesses que vocês têm que pensar. Não adianta ficar puxando para um lado e puxando para o outro. Enquanto não falar em torno da unidade, não vai ter melhor ou pior chapa. Porque sou eu, os nossos colegas que vão levar o voto de vocês. Concluindo. Encerraram as falas aqui, o Orildo e depois o Marcos. Orildo, Marcos, Paulinho e Rodrigo.
Boa tarde, colegas. Nós estamos numa situação que foi colocada aqui na apresentação inicial, com inúmeros problemas, todo mundo sabe, né? E eu acho, para mim, pelo menos me chamou a atenção naquela matéria chamando para a Assembleia de hoje, uma citação que achei assim, me doeu um pouquinho no ouvido. Falando em fogo amigo, do Gilmar e do Ives Gandra. Digo, amigo de quem? Gilmar, amigo nosso? Ives Gandra, amigo nosso? Parece estar me lembrando do ano passado, os amigos do judiciário, gente saindo abraçado em senador, senadora, escambau, acreditando nisso. Eu acho que a gente tem que, eu acho que é importante sim a gente avaliar o que nós estamos fazendo para não repetir. E não tem como, apesar da tentativa, não há como não ver que todas as ações nossas são políticas. Quem é que decide o salário? Quem é que decide o preço das coisas? Não é a política? Como é que a gente vai sair da política? Não é a política partidária que eu estou falando, mas é a política no geral. E se nós não percebermos, se nós não formos capazes de perceber que isso que está acontecendo é fruto, sim, do golpe, aí então nós não sabemos, eu acho que aí nós podemos fechar as portas e ir embora. Porque comparar o governo Dilma com o governo Temer é uma ingenuidade a 100 por hora, sei lá. Imagina, os caras botaram o ponte para o futuro. E tem gente que acha que é a mesma coisa que o governo Dilma estava propondo. Ainda estão, não conseguem ver o golpe. Aí, claro, aí ficam. Eu acho que é importante lutar pela database, pela recuperação salarial. Mas nós não estamos vendo a justiça do trabalho sendo aniquilada? Amanhã depois nós vamos ter que estar lutando pelo emprego. Nós vamos deixar passar isso só porque a oposição vem aqui e diz isso? Só por isso? É uma miopia. Eu acho que tem que começar a sentar no chão. Nós estamos aí com um ataque forte contra a justiça do trabalho, pela extinção, sim. Tem lá propostas para a extinção da justiça do trabalho. Acabaram com a CLT, aplicaram a terceirização ampla. Tem a justiça eleitoral sendo massacrada, obviamente para facilitar o coronelismo comprar os votos, e nós não estamos vendo isso. Eu acho que esses dois ataques do Ives Gandra, presidente do TST, infelizmente, não é amigo nenhum, isso é inimigo na trincheira. O Gilmar Mendes, todo mundo sabe, não precisa dizer. Está atacando a justiça eleitoral, e o que nós estamos fazendo? Então eu acho que nós temos que pensar seriamente em fazer sim esse ato no dia 14, e fazer aquelas propostas que o Zé levantou, quero reforçar aqui. De a gente fazer uma manifestação em Brasília, com a participação nossa, do sindicato também, e esses outros atos aí, que eu acho que nós temos que pensar em fazer a luta. Não ficar nos digladiarmos entre nós, acho que é equivocado. Não adianta muito, mas tem que pensar nisso. E outra coisa que eu gostaria de referir aqui, lembrar, é o seguinte: nós falamos muito em pessoas desempregadas, em pessoas desamparadas, em discriminação racial, e o nosso sindicato, infelizmente, está protagonizando uma ação contra o povo necessitado, que é a questão do quilombo, sopapo lá na nossa situação. Eu acho que tem que, sim, a gente analisar o que está sendo feito. Aquilo é uma vergonha. Nós falamos em defender o povo pobre e estamos tirando fora por mera disputa política sindical, sim. Então, eu acho que isso nós temos que começar a pensar melhor, ver o que está acontecendo lá e o que o sindicato está fazendo. E senão a gente não vai conseguir avançar. Não adianta falar em unidade se a gente esquece as coisas. Marcos, depois Paulinho. Antes de começar o tempo aqui, só um informe para todos estejam situados, né? Houve um acordo já homologado pelo juiz em relação à ação movida pelo Sintrajup em face da OCIP Iguaí, em um imóvel cujo prazo de cessão já expirou e que, portanto, impôs a propositura da ação. Houve uma conciliação, inclusive de acordo com a proposta apresentada pelo OCIP, em que se compromete a sair do imóvel no final de 2018 voluntariamente. Só para dar esse informe. Primeiro, boa tarde a todos e todas, né?
É importante que o Érico esteja aqui, porque eu me lembro do debate que teve aqui, nesse salão, sobre a questão das centrais sindicais, né? E na época falavam, né, ainda no governo da Dilma, falavam, mas esse governo, que a gente tem que saber quem são nossos inimigos, né? E eu falava, olha, os nossos inimigos não é o governo, nossos inimigos é o grande capital, são os grandes conglomerados internacionais, é o mercado financeiro, esses são os nossos inimigos. E a dificuldade importante, e eu achava e conversava com a direção, da importância de bater chapa, que era importante nós estarmos ligados a alguma central sindical, mesmo que não fosse a CUT, mesmo que nós perdêssemos, mas que por ter o papel educativo para a classe trabalhadora, a importância das centrais sindicais na luta geral da classe trabalhadora, para nós sairmos dos nossos umbigos e vermos a classe trabalhadora no geral. Foi derrotada a tese, a disputa foi para tirar só da CUT, né, um alinhamento com a direita para tirar a CUT, isso nacionalmente aconteceu, nacionalmente, vários sindicatos saíram da CUT com um alinhamento entre a direita e o campo da direção, do Conlutas, que é uma pena, porque eu não tenho problema de perder, mas vamos bater chapa e manter sempre uma central sindical. E agora está provada a tese, né? Que não era o nosso inimigo, não era o governo, teve um golpe para tirar esse governo, né? Com seus defeitos, com as suas falhas, mas com muitos avanços, né? E eu falo avanço para a classe trabalhadora, que era a política de salário mínimo, que era a questão das cotas, o acesso às universidades para a classe trabalhadora, era a política para o povo pobre e negro desse país, que tinha acesso à classe trabalhadora, os mais médicos, onde a população não tinha acesso a nenhum médico e começou a ter. Então era essa a disputa que tinha naquela época e não foi levado a sério para a direção, né? Que era a questão que estava se preparando um golpe. Porque essas reformas do Temer, e fique bem claro, o próprio Temer disse que a Dilma foi tirada porque ela não quis implantar o projeto Ponte para o Futuro. Não sou eu que estou dizendo, o próprio Temer disse isso. Então eram projetos diferentes. E esse projeto neoliberal, que está voltando para a década de 90, 80, 90, que nós já vivemos aqui, só que agora com uma intensidade maior, no governo do FHC, que era, na época, o pensamento único, né, que era uma dificuldade de conseguir transpor aquela barreira do pensamento único, que não tinha saída, a única saída era a privatização, diminuição do Estado, né? E hoje, para eles implementarem essa política neoliberal com essa intensidade, só através do golpe. Não tem como ser de outra forma. Não teria como passar por uma eleição uma proposta dessas. Não teria como. E isso foi comprovado no Chile, que foi a primeira experiência neoliberal do mundo, foi no Chile. E o Chile foi através de um golpe, só que um golpe militar na época. Hoje são outros golpes, né? O golpe junto com o próprio, onde nós trabalhamos, com o judiciário, como foi em Honduras, como foi em Paraguai e como nós estamos vendo aqui no Brasil. Obrigado. Paulinho. Bom, eu gostaria de saudar todos os colegas presentes, saudar o Érico, nosso visitante, e queria começar assim, trazendo uma ideia que uma Assembleia Geral, ainda que esvaziada como essa, ela, além de um espaço deliberativo, ela é um espaço de reflexão. Ela tem que ser um espaço de reflexão e de debate. É aqui que nós expomos nossas convergências, nossas divergências, na forma como nós vamos encaminhar as nossas lutas. Quando eu ouço, por exemplo, um problema com política, que nós temos que evitar a política, eu quero lembrar que política nada mais é do que qualquer ação organizada, humana, de intervenção no real. Nós não estamos falando de votação para qualquer cargo eletivo. Nós estamos falando de um dos elementos da cultura, que é a política. Qualquer ação negociada, pensada, articulada, de intervenção no real. Eu ouvi aqui também que houve desrespeito a deliberações da categoria,
em momentos da luta em que houveram divergências. Mas eu quero lembrar de uma outra coisa, mais importante, que nós aprovamos no Congresso em 2014 uma resolução já denunciando o golpe, que se gestava ali, e o autor da proposição ainda está aqui, o Zé Logércio. Nunca foi implementado isso como uma campanha de esclarecimento, como uma campanha de luta para evitar o golpe. E aí se desrespeita uma decisão de Congresso que não é implementada até hoje. E está lá, foi aprovada no Congresso. Quando nós articulamos resistência neste momento, quando nós dissemos que estamos sendo atacados, e estamos sim, quando nós localizamos isso, nós precisamos personificar o monstro que traz essas agressões, o monstro que faz esses ataques. E ele é produto de um golpe de Estado, e nós temos dito isso inúmeras vezes, eu também tenho falado aqui. Um golpe de Estado que até hoje, por exemplo, a direção do nosso sindicato não denunciou. Porque quando nós dizemos vagamente, fora Temer, fora os ataques, defesa da justiça do trabalho, luta contra a reforma trabalhista e todas as demais coisas que nós estamos vendo todo momento na mídia, nós precisamos dizer de onde vem isso. Isso não vem de geração espontânea. Isso não vem de uma névoa, né, que pairou sobre nós. Isso vem de uma ação organizada e articulada. Claro que nós temos que resistir. Mas que tal essa resistência começar agora, para concluir? Que tal o processo de resistência começar agora com uma autocrítica? E a gente diz aqui, vamos enfrentar este golpe de Estado. Esse golpe de Estado que seus desdobramentos está atacando os nossos direitos. E aí vamos em unidade marcharmos todos juntos nessa resistência. Começando pelo dia 14, mas deixando claro quem é o inimigo e que personagem ele se vestiu, que figurino ele usa nas suas expressões e nos seus ataques contra nós. Vamos pensar nisso. Ok, obrigado. O último dos 10 inscritos, Rodrigo. Bom, primeiramente, desculpa, Gladys, fora Temer, fora todos corruptos, desde sempre. Eu acho muito importante o Paulinho ter falado em autocrítica e outro colega ter falado aqui também em saber quem é o inimigo, né? Pois é, né? Tem gente que dormiu com o inimigo e não faz essa autocrítica. Parece que esqueceu, que colocou, por exemplo, o Temer como articulador político de seu governo. Quer dizer, a culpa é sempre dos outros. Eu fiz sempre o correto, né? É uma autocrítica, o pessoal tem que fazer isso. Quem colocou o Temer lá? Quem se aliou com o Renan? Quem é o inimigo, na verdade? O inimigo é aqueles que o pessoal procurou para fazer uma tal de conciliação de classes. Abandonaram a luta de classes. Esqueceram que existe luta de classes, colegas? Quem é o inimigo na luta de classes? Existe uma classe dominante nesse país ou não existe? Existe o opressor ou não existe? É esse o inimigo. Não somos nós aqui. Nós não temos que brigar entre a gente aqui. Nós temos que brigar com quem está lá em cima. Nós temos que brigar com quem faz alianças com quem está lá em cima. É essa a nossa briga. Tá? É dentro desse contexto que estão sofrendo os ataques. Não é de graça, Gladys, que estão extinguindo zonas. Não é de graça que estão destruindo com a justiça do trabalho. O objetivo é um só. É o capital dominar. E cada vez mais ter a maior distância da classe dominante com o resto. Nós estamos vendo o achatamento da classe média. Não existe mais classe média no Brasil. Nós estamos chegando quase no mesmo estágio do México. No México, ou tu é rico, ou tu é pobre, pobre, pobre. E é o que está acontecendo com a gente. E se a gente não lutar, e é aí que está a questão que o pessoal fala de união, e muitas vezes eu percebo que isso é da boca para fora. Porque o pessoal não está realmente, parece, engajado em tirar. E quem está lá no poder? Quem é que está lá no poder? A gente esqueceu quem é que está. É o Temer, pombas. É o Gilmar Mendes. Um minuto. Tem uma frase que está escrita ali no viadeiro Borges de Medeiros, no viaduto Borges de Medeiros, desculpa.
bem clara, que diz assim: quando a tirania é a lei, a ordem é a revolução. Nós temos que fazer uma revolução, pessoal. Fazer uma revolução em tudo. Mudar as nossas atitudes, acreditar que a gente pode fazer e lutar contra o verdadeiro inimigo. E não é a conciliação de classes que vai resolver, porque a conciliação de classes foi um fracasso. Se fez a reforma da Previdência em 2003 em nome de uma conciliação de classe. E olha aí o que deu. Onde nós estamos? Como chegamos nesse ponto? Essa é a questão. Como é que nós estamos nesse momento aqui com a classe dominante, com Renan Calheiros, com Temer, todos eles no poder que deviam estar na cadeia? Como é que a gente chegou? É essa autocrítica que os colegas têm que fazer. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Pessoal, houve 2 pedidos de inscrição após o encerramento das falas, que seriam do Elton e do Andrés. Pergunto ao plenário... Oi? Ah, eu não vi. O Leandro, são 3. Podemos abrir para os 3 colegas? Oi? Sim? Então tá. Ok, aberto para os 3 colegas, a gente encerra, depois passa para as deliberações. Elton, por favor. Em primeiro lugar, a gente podia fazer uma roda. A gente não precisava ficar desse jeito autoritário aqui, né? A gente podia fazer uma roda. A primeira das coisas que eu acho que a gente tem que reaprender, né, é se olhar nos olhos mesmo, né? E reconstruir esse debate respeitoso entre nós e essa unidade, né? Se olhando no rosto, tentando construir de verdade esse militante que a gente quer ser, transformador, que consegue convencer o colega a participar, né? Senão nós vamos continuar com lamentavelmente, essas cadeiras vazias, né? Com dessindicalização, falta de esperança. Eu estou, assim, bastante chocado, mais porque o que eu vejo é uma avalanche de desmanches, né, que vão se processando, né? A minha geração foi a construtora, né, de um projeto, que foi esse projeto do Partido dos Trabalhadores, e que trouxe alguns avanços, né, que também tem suas falhas, né? E eu acho que a gente, esse momento que nós estamos vivendo, né, é um momento onde é necessário esse esforço para construir a unidade. Mas a unidade, ela não se faz sem respeito, né, às diferentes posições que tem aqui, né? A gente tem posições diferentes. Então, primeiro, a direção que está à frente do sindicato, ela tem que procurar construir nos momentos da Assembleia, né, já previamente chamar essas forças. Vamos tentar construir pautas conjuntas, vamos fazer conversas antes, para que quando chegue na Assembleia, a gente já chegue com coisas amarradas, melhor. Depois, para fora daqui, não é só nós que estamos sendo atacados, os juízes estão sendo atacados, a classe trabalhadora toda está sendo atacada. Então a gente tem que usar da política de um outro jeito. A gente não tem que ficar, enquanto a elite, né, tem um alto grau de unidade, legislativo, judiciário e o governo
atuam em perfeita sintonia com os interesses econômicos lá do Wall Street, né? Nós ficamos todo o tempo aqui, botando o dedo na ferida do outro, dizendo que a culpa é tua, né? E não construímos essas pautas necessárias e importantes para fazer com que a categoria acredite no sindicato de novo. Porque o sindicato não está conseguindo imantar a categoria para esses enfrentamentos que o Cristiano está colocando aqui, que eu acho de suma importância, que são lutas importantes, mas nós não vamos conseguir desse jeito, gente. Então, o meu clamor aqui é que a direção faça esse esforço. Ela está na direção do sindicato, então ela tem que fazer esse esforço de chamar as forças políticas. Ela não pode ficar atacando as forças políticas dessa forma. Ela tem que chamar as forças políticas para buscar essa unidade aqui. Quando chega o momento da Assembleia, tem que ser um momento já melhor, mais elaborado, para que a gente consiga sair daqui fortificado e não dividido, mais dividido ainda. Próximo Andrés, depois Leandro, último. Boa tarde, colegas. Eu queria começar minha fala dizendo que nós temos que ter algum nível de clareza e discernimento para saber a partir de que pressuposto nós vamos construir a nossa unidade. Unidade não é uma palavra vazia, é uma palavra que vai ser vista e concretizada em uma praxis, em uma prática. Quando nós falamos em unidade, e alguns colegas chamam que a unidade deve partir de um pressuposto que nós vivemos um golpe de Estado, não acho que nós vamos fazer unidade com isso. Porque há divergências importantes, mesmo com a qualificação. Alguns chamam de golpe parlamentar, alguns têm problemas em chamar sim de golpe de Estado. Então vamos começar com unidade, impondo uma visão unitária, onde sim existe uma infinidade de divergências legítimas. Então, meus colegas, eu acho que se nós pudéssemos partir de algum paradigma mínimo de unidade, a conciliação de classes, a política de conciliação falhou e alimentou essas serpentes. Esses ovos das serpentes foram sim alimentados pelo lulismo, pelo petismo, pelo cutismo, e nós estamos sim enfrentando isso que é chamado de golpe. Esses efeitos colaterais nefastos alimentados por uma política que fracassou. Então, colegas, ou existe a unidade da classe trabalhadora contra reformas, contra a retirada de direitos, contra o ascenso de um ultraliberalismo, este sim é um patamar mínimo. Isso dialoga com uma unidade com os trabalhadores. Sem esse pressuposto, nós estamos dialogando, tentando alimentar setores que querem sobreviver. Junto ainda, não aprenderam, querem continuar governando com o Renan, querem continuar abraçados com Cátia Abreu, querem continuar, o que Dilma fez, por exemplo, para salvaguardar a Amazônia. Antiterrorismo, colegas, então vamos sim fazer uma autocrítica. Vamos ver quais são os pressupostos mínimos de unidade a partir da classe trabalhadora. Tem gente aqui trabalhando com ondas positivas no Nordeste. Estão pensando em 2018, estão pensando em eleição. Isso é um erro. Nós vamos piorar nessas condições assim. E tem sim movimentos legítimos, movimentos de reconstrução de esquerda, movimentos que estão tentando acoplar, superar divergências para além do lulismo, para além do petismo. Concluindo, colega. Então, vamos verificar que essas posições são sim todas legítimas e verificar a partir de qual pressuposto queremos construir a nossa unidade. A unidade que estão querendo é para favorecer determinados setores que fracassaram na política nacional. Foi um fracasso a conciliação de classes.
vai piorar nossas condições, apostar nessa saída. Último inscrito, Leandro. Pessoal, vou tentar ser bem propositivo aqui. Está sendo proposto, então, um dia de paralisação, o estado de greve, paralisação no dia 14. Motivos não faltam, o Cristiano bem expôs no início aqui, são vários ataques a nível estadual, federal, municipal, e é o que nós temos que fazer. A direção chama, todos estão aqui chamando para esse ato, e eu quero ver a unidade agora dos colegas da oposição em chamar também nos seus prédios para esse dia. A unidade na prática agora, que não é um discurso. Tem que ser chamado, não só a direção tem essa obrigação, todos nós, inclusive o pessoal da oposição, nos seus prédios chamar o pessoal para esse dia 14. É assim que funciona a unidade. Não adianta ficar acusando a OAB do que está acontecendo. A hora é de reagir contra esses ataques. Então, vamos praticar essa unidade, colegas, e chamar para o dia 14. Era isso. O quê? Bom, encerradas as intervenções, nós partimos para os encaminhamentos, né? Só um registro, o Rodrigo falou agora aqui também que o Ari queria fazer um relato sobre o encontro de PCDs. Pode ser depois dos encaminhamentos, para a gente não perder a linearidade do debate aqui? Também. Então, pessoal, feitas as falas, vamos partir do que aparentemente não houve divergência nas intervenções. Questão da paralisação no dia 14 e, a seguir, a entrada imediata no estado de greve. Alguma proposta que contrarie esses encaminhamentos? Ok, então nós vamos começar por eles, sem necessidade de realização do debate. Em regime de votação, favoráveis à paralisação no dia 14 de setembro, por favor, levantem o crachá. Ok. Contrários, abstenções, com uma abstenção, com declaração de voto, aprovada a paralisação no dia 14 de setembro. Companheiro tem 1 minuto para declarar o voto e nós passamos aos demais encaminhamentos. Tem, né? Só para dizer que não tem unanimidade. Não, como é de praxe, um aposentado não pode votar em greve para os outros, não é certo? Então, esse é o motivo principal. Pelo menos é um percurso que eu tenho feito, é mais uma opinião pessoal. Porque, agora, eu só queria complementar com uma coisa. Pense o que se quiser do que houve, pense-se o que se quiser do que pode haver. Chorar leite derramado não adianta. E isso não traz povo. O povo não entra em bola dividida, mas ainda assim. Portanto, eu gostei muito, quero destacar a fala do Elton. Porque, tá bem, eu avisei, foi dado, e daí? O leite está derramado. E, só para terminar, pode ter certeza que uma crise muito maior que a de 2008 se aproxima velozmente. Tempo. Preciso, Floguetes. 1 minuto em ponto. Pessoal, prosseguindo com os encaminhamentos, em regime de votação, favoráveis à entrada imediata da categoria em estado de greve, por favor, levantem o crachá. Ok. Contrários, abstenções. Com algumas abstenções, aprovada a entrada imediata da categoria em estado de greve. Já estamos em estado de greve, então.
Então, companheiros, tem alguns outros encaminhamentos aqui que surgiram nas intervenções. Em primeiro lugar, né, podemos partilhar aquilo que aparentemente é acordo, talvez tudo seja acordo, né? É a questão da construção do ato unificado, né? O Zé referiu na fala, foi falado nos relatos também, que a gente tem buscado construir, em que pese ainda não haja um ato unificado apontado. Né? Existe um esforço de tentar dialogar entre todas as esferas do funcionalismo e até agregar outras categorias. Acho que provavelmente ele seja no final do dia, né? Mas, enfim, isso vai ser resultado das reuniões. Mas podemos aprovar aqui que nós participemos, nos somemos na atividade unificada que seja apontada. É o que dá para ser feito nesse momento, né? Isso, é isso. Não é isso. São todos. Daí depois a gente vai para essas em que pode haver divergência. Todos de acordo, aliás, primeiro, alguma proposta diferente ou que se contrapõe a essa? Não? Então, em regime de votação, que na hipótese, né, de haver um ato unificado com todos os setores que estão construindo o dia 14 de setembro, a categoria se faça presente também. Favoráveis, levante o crachá. Ok. Contrários? Abstenções? Por unanimidade, então, né, participaremos aí do ato unificado que esperamos, né, vai ocorrer no dia 14. Independente dessa questão, né, existe uma proposta de realização do ato da categoria na Justiça Federal e outra proposta que estou colocando aqui de que nós façamos na Justiça do Trabalho em função da defesa contra a extinção da Justiça do Trabalho, né, que é uma ameaça real, né, e que também está colocada a questão das vacâncias, enfim. Pergunto se tem como a gente fechar ali por conta dessa pauta que é diferenciada, né, o segmento que está mais ameaçado. Tem também a mulher e a federal como elemento por conta que poderíamos dar a questão da federal que durante o dia tem movimento, mas tanto tem movimento aí dentro do acampamento. Então, se pensou de mapa unificado na federal, fazer um mapa ali, fazer uma caminhada, todo o pessoal que participar e ficar em Porto Alegre, também pensou no mapa aqui, dentro do acampamento para denunciar a postura, principalmente do Tá, ok, tranquilo. A proposta é de ato na Justiça Federal. A proposta que a gente está tentando construir. Zé. Ok, se necessário a gente abre, talvez não seja necessário. Né? A gente está tentando dialogar aqui com a questão de fazer um ato, até para dialogar de forma mais ampla, que seja na Justiça do Trabalho com a possibilidade de caminhada até o anexo. Aí tem que ver na hora do... Podemos fechar? Não, senão a gente vai ter que, enfim, fazer... Ou de repente, como normalmente os atos eles são no início da tarde, a gente pode fazer uma panfletagem ali antes disso. Entendi. Não, entendi. É legítimo. Eu entendi, é legítimo. Só que a gente está tentando, a gente acha, continua achando que é melhor fazer no trabalho. Também dá para dialogar, talvez com o tempo isso, que eu acho que não para você. Ok? Por exemplo, lá a gente faz 2 horas,
E aí pega pessoal que estiver na federal e faz, que tem piquete também. Não é que nós temos, não vai ter o piquete do sindicato ali, né? A gente utiliza o piquete para fazer essa atividade. Na verdade, a nossa ideia do TSE é que ainda tem essa... A TSE é caso, vai encaminhando pela Brasil. Mas aí essa questão pode ser a gente continua achando que as coisas da Justiça do Trabalho... Aproveitar o espaço para fazer duas pautas ao mesmo tempo. A gestão faz tudo junto. Faz tudo junto. Vai dividir? Não, foi o que eu propus para eles, não vai fazer dois atos, mas pega o almoço e faz uma completagem de massas ali, um monte de isso. Vai, e depois vamos fazer o ato de defesa da entra, pega as entradas lá, se tirar isso. A proposta que a direção está apresentando é de ato às 14 horas na Justiça do Trabalho, caminhada até o anexo da Justiça Eleitoral e antes disso, ao meio-dia, que seja feita a panfletagem na entrada do acampamento Farroupilha. Tem duas propostas. Tá. Alô. Pessoal, pedi para a gente tentar... Pedir um silêncio no plenário para a gente seguir caminhando aqui. Isso. Tem duas propostas, né? A proposta que foi apresentada pela direção do sindicato, o companheiro Zé apresentou uma proposta diferente, que é de os servidores da Justiça Eleitoral façam às 2 horas uma concentração lá, caminhada por dentro do acampamento Farroupilha e depois desloquem à Justiça do Trabalho. Então, a gente vai ter que encaminhar isso com as duas propostas. Mas antes, talvez tenha acordo também, foi feita uma referência nas intervenções de que nós participemos do ato em frente ao TSE. Não há nenhuma orientação da FENAJUF nesse sentido. Pode haver até o dia 14. Então, que na hipótese de haver uma convocação da federação para ato em Brasília, seja no TSE, seja no STF, seja onde for, que nós também participemos e enviamos representação. Ok? Então tá. Então, em regime de votação, proposta de que, em havendo orientação da FENAJUF, o Sintrajuf participe e envie representação também para o ato em Brasília. Um possível ato em Brasília. Favoráveis, levantem o crachá. Ok. Contrários, abstenções,
Aprovada a proposta. Então agora nós vamos para a última votação. Ok? É a última proposta, na verdade são duas propostas que colidem num particular. Proposta que foi apresentada pela direção, proposta apresentada pelo companheiro Zé. Zé, quem vai fazer a defesa? Nós estamos, desde o início, nós inclusive mudamos a proposta para tentar negociar. Tá bem. Pessoal, nós fechamos aqui um acordo nos seguintes termos. Né? A princípio é uma só proposta. À 1h30 se faz uma panfletagem dentro do acampamento Farroupilha, com a concentração ali na Justiça Federal, 1h30. Aí a panfletagem vai passar ali por dentro do acampamento Farroupilha. Às 2h30, ato na Justiça do Trabalho. Tá bem. E, assim, a única coisa... Pessoal, tentando encaminhar aqui. E só tirando do encaminhamento, para que também não haja uma super atividade o dia todo, a gente pode avaliar no ato da Justiça do Trabalho a caminhada até o anexo, mas não fica pré-aprovado para que também não haja até uma desmotivação aí para a série de atos que vão haver, porque possivelmente, inclusive, deve haver um outro ato no final do dia que nós seremos parte, caso exista. Então é 1h30, concentração na Justiça Federal, mantendo as outras concentrações nos prédios nos horários pré-determinados. 1h30, concentração na Justiça Federal para panfletagem dentro do acampamento Farroupilha. Tá bem. Vamos dar uma pequena alterada aqui para conciliar. Pessoal, proposta então é 13h30, concentração na Justiça Federal, em frente ao acampamento Farroupilha, para ver o que é possível fazer ali. 14h30, ato na Justiça do Trabalho. Ponto. Com ônibus de todos os prédios deslocando-se à Justiça do Trabalho para o ato em defesa da Justiça do Trabalho. Perfeito?
Ok, chegamos a um bom termo. Vamos encaminhar. E se avalia lá a questão da eleitoral. Você não vai ficar pré-determinado porque, enfim, pode ser que não ocorra, né? Mas a gente vai trabalhar para ocorrer. Em regime de votação, favoráveis à proposta de atividades no dia 14 de setembro, para além da questão do ato unificado, que já foi colocada, e da questão da possível atividade em Brasília, que nós também participaremos, aqui em Porto Alegre, 13h30, concentração na Justiça Federal, em frente ao acampamento Farroupilha, depois 14h20, ônibus deslocando-se para o ato 14h30 na Justiça do Trabalho. Favoráveis, por favor, levantem o crachá. Ok. Contrários? Abstenções? Uma abstenção. Aprovado, sem votos contrários, né, o cronograma de atividades do dia 14 de setembro. Né, saudamos ao esforço de todos em favor de um consenso, né, e da defesa da unidade. O Arildo tem 1 minuto para declarar voto. Só para dizer que eu Alô? Não, só queria dizer que eu não sou contrário. Acho que está bem montado, mas a gente poderia aproveitar o momento de estarmos lá na Justiça Federal e vir encaminhado até o TRT, porque daí a gente passaria por esse local todo, chamaria a atenção das pessoas, né? Só isso. Ok. Pessoal, resolvemos a nossa pauta. Eu questionei antes se havia alguma proposta e foi dito que não. Sim, não está 22 de setembro. Nós não queríamos, podemos botar, eu acho que, pessoal, claro, mas eu acho que não precisamos aprovar previamente até para não alertar. Aí... Não, olha só, podemos, é que se entrar nas deliberações nós temos a obrigação de divulgar. A preocupação do Zé, a gente já debateu isso, existe uma possível vinda do Gilmar Mendes no dia 22 de setembro para o TRE aqui. E, naturalmente, está a confirmar. Eu faço um apelo de que nós não aprovemos, mas com o compromisso de que, naturalmente, quando ele vier, nós chamemos uma atividade no dia 22. Não tem nenhuma possibilidade de ser algo diferente disso. Vamos recebê-lo com todo o entusiasmo. Não, temos que estar lá, sim. Não tem desacordo, não. Temos pleno acordo com a proposta. Pessoal, vencida a pauta, eu chamo o Ari aqui, pediu, antes ainda da Assembleia até, para fazer um relato do encontro de PCDs, e o João está pedindo espaço para fazer um relato do Conojaf. Perfeito. Pedi para os colegas esperarem um pouquinho mais antes de saírem. Já estamos terminando em seguida a Assembleia, mas é um espaço importante para compartilhar as informações. Pessoal, vamos garantir a fala do Ari. Boa tarde, colegas. Dar 2 informes, né? Nos últimos dias 21 e 22, o TRT realizou o encontro estadual de servidores deficientes. E o sindicato participou na organização desse evento e talvez por um descuido técnico do TRT, acabaram esquecendo de convidar os servidores aposentados, né? Mas daí o sindicato, como convidou os sindicalizados deficientes, eu participei lá como, além de representar o TRT como aposentado, o sindicato também. O Elton também participou do evento, né? E gostaria só de colocar, resumidamente, né, na segunda-feira de tarde, tive a palestra da Gisele Oliveira, que é uma psicóloga cega, né? Foi interessante, só que teria sido uma palestra interessante para os gestores. E nós tivemos só 5 gestores lá. 5 gestores do TRT preocupados com a inclusão, né? O restante eu acho que não está preocupado ou não quer se preocupar.
na terça-feira de manhã tivemos trabalho em grupo e aí descobrimos, e através dos relatos, né, de quanto nosso TRT, que foi vanguarda na questão da acessibilidade, o quanto ainda tem o que se fazer, né? Por exemplo, os colegas de Triunfo relataram que lá, se um reclamante ou reclamado é deficiente, a audiência tem que acontecer no térreo dentro da secretaria. Isso nós estamos em 2017, dia 2 de setembro, né? Então, vocês imaginam, o TRT tem vara do trabalho nessas condições. E lá trabalham 2 deficientes. E de tarde, eu acho que foi um dos pontos mais importantes do evento, que foi a fala do Rui, né, e da psicóloga aqui do Sintrajuf, que relatou sobre a pesquisa. E até eu coloquei lá que eu estava muito preocupado, porque mais da metade dos deficientes, servidores deficientes, entrevistados pelo Sintrajuf, já pensou em se suicidar, né? Então, dados com relação aos deficientes, né, servidores deficientes, e em relação aos não deficientes, esse dado é quase parecido. Então, não preciso dizer mais nada, né? Foi muito importante essa fala, e o encontro terminou com a palestra do Luciano Malman, né? E o segundo informe, pessoal, bem rapidinho. O Sintrajuf, através do Núcleo de Deficientes, propôs na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados, através do deputado João Derli, aqui do Rio Grande do Sul, e em parceria com a deputada Mara Gabrilli, de São Paulo, que é cadeirante, a realização de uma audiência pública para discutir os vitimados da poliomielite. Só para colocar, no Rio Grande do Sul são mais de 20 mil vitimados da polio. Na nossa categoria são dezenas. Eu e Elton somos aqui só dessa assembleia, que a gente sabe, 3 aqui. E você sabe que onde nós somos atendidos, o único hospital que nos atende é em São Paulo. Então eu acho que está na hora, nós somos deficientes por causa da ineficiência do Estado brasileiro. E até hoje eles não pensaram nesses milhares de deficientes que estão aí. Nós ainda estamos numa zona de conforto, mas imagino a grande maioria que ficou deficiente na periferia ou no interior. Então, nós queremos que o SUS atenda dentro dos seus estados. Então, essa audiência pública é muito interessante e eu agradeço pela indicação do meu nome para falar, junto com o doutor Arcaribuli, que é o médico lá da Unifesp, que conseguiu o Código Internacional da Doença Síndrome Pós-Pólio, além da Rosângela Rebel, que é uma advogada. Ela é formada na Espanha, é doutora pela Universidade de Espanha, e ela fez um estudo no mundo inteiro sobre a legislação para os vitimados da polio, né? Então vai ser um debate bem interessante, transmitido para todo o Brasil pela TV Câmara, e recebeu agora, no último dia 9, o apoio do deputado Mandetta, que é um deputado médico que atua bastante nessa área, a deputada Benedita da Silva, e Misael Varela. Então, hoje, essa audiência pública vai ser realizada por 2 comissões, a da pessoa com deficiência e da Seguridade Social e Família. Então, Sintrajuf está de parabéns por ter indicado essa sugestão. Obrigado. Pessoal, João. Bom. 2 informes bem rápido aí. Então, até que houve aqui diversas intervenções, né, sobre a questão da união dos sindicatos e das instituições em defesa dos nossos direitos, né. Nós temos, até eu acho que a maioria já sabe, nós temos um comitê lá em Santa Rosa que já funciona há uns 2 anos, todos os dirigentes sindicais de diversos ligados à CUT, com lutas, às vezes não ligados às centrais, mas temos uma união e trabalhamos unidos.
Então, temos mais uma atividade agora, no dia 11. Às 19 horas, nós vamos, todos os dirigentes sindicais, às 18h30 vai ter um coquetel, depois um painel e debate sobre a reforma trabalhista e a possível extinção da Justiça do Trabalho. Então, é mais uma atividade. E outro relato que eu queria dar, às vezes muita gente não sabe, que o núcleo dos oficiais, o ano passado já participou do CONOJAF dos oficiais, e novamente vai participar com 2 observadores que foram convidados pela FENASOJAF, e daí vou participar eu e o Fistarol, lá, que é da Justiça Federal de Santiago. Então, foi autorizado pela colegiada também a nós 2 participar, só para conhecimento do pessoal aqui do sindicato. Tá, obrigado. Obrigado, João. E Ari, então, feitos os informes, né, pessoal, antes de encerrar, então, saudar aí a presença de todas, agradecer também aos trabalhadores aqui do Sintrajuf, mais uma vez, por todo o empenho. O Márcio, o Leon, Alexandre, Franco, Marilise, Dora, a Terezinha, todos os demais aí que nos ajudam aí a empunhar as bandeiras de luta da categoria. Boa tarde a todos e todas e até o dia 14.